Nesta aula vamos estudar os adjetivos e pronomes possessivos na língua inglesa. Começamos por os adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos são sempre seguidos de um substantivo. Questo é il mio libro, ou seja, nós temos este é o meu livro, nós temos meu, adjetivo possessivo, e livro é o substantivo. Isso na língua italiana, né? Agora, em italiano, se concordam com o substantivo ao qual se referem. Exemplo: il mio libro, la mia amica, il miei libri, le mie amiche. Ou seja, nós temos o meu livro, a minha amiga, os meus livros, as minhas amigas. Agora, em inglês, são invariáveis e não são nunca precedidos de um artigo. Vejamos os exemplos. Il mio livro, o meu livro, my book. Os meus livros, i miei libri, my books, meus livros. Minha sorella, minha irmã, my sister. La miei sorelle, as minhas irmãs, my sisters. Então, observe que o adjetivo possessivo, né, ele é sempre seguido de um substantivo, né? Meu. Aqui nós temos meu livro, né? Então, meu é o adjetivo possessivo e livro é o substantivo. Agora, em inglês, né, diferentemente do português e do italiano, eles são os adjetivos possessivos, são invariáveis, né? Aqui nós temos my book, my books, my sister, my sisters, né? Então, é o my aqui, né? Meu, ele é invariável. Seguimos agora estudando os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos não são seguidos de um substantivo, mas ele fica subentendido. Questo libro é mio, né? Então, este livro é meu. Este livro é meu, né? O que é meu é o livro, né? Mio é um pronome possessivo. Subentende o substantivo livro, né? Então, este livro é meu, né? Em inglês, eles são invariáveis e não são nunca precedidos de um artigo. This book is mine. These books are mine. O que nós temos aqui? São invariáveis, né? Meu, né? Is mine ou are mine, né? Então, eles são invariáveis e não são nunca precedidos de um artigo, né? Não existe um artigo antes do nosso pronome possessivo, mine. É importante distinguir os pronomes dos adjetivos possessivos, porque em inglês existem formas diversas, tá? Então, é importante se distinguir os pronomes dos adjetivos possessivos, né? Os pronomes adjetivos
dos adjetivos possessivos, porque no inglês eles assumem formas diversas. Vejamos aqui na nossa tabela. Nós temos os pronomes pessoais sujeitos: I, you, he, she, it, we, you, they. Os adjetivos possessivos: my, your, his, her, its, our, your, their. E os pronomes possessivos: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o adjetivo possessivo me, né? E pronome possessivo mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, yours, theirs. Tá? Então, assumem formas diversas. Os adjetivos e pronomes possessivos da terceira pessoa do singular se referem ao possessor, aquele que possui. Tá? Então, his, seu, sua, seus, suas, dele, né? Se refere ao pronome, à pessoa masculina. Mark e suo padre. Mark and his father. Mark e sua madre. Mark and his mother. Mark e suoi amici. Mark and his friends. Né? Então, Mark e seu pai. Mark e sua mãe. Mark e seus amigos. Né? Observe que o his, que é o nosso pronome possessivo, né? His, né? Terceira pessoa do singular, né? Permaneceu inalterado, né? E se referindo ao possessor, né? Que é Mark, o possessor, aquele que possui, né? Agora nós temos her, hers, seu, sua, seus, suas, dela. Se referem a pessoas femininas. Exemplo: Susan e seu padre, Susan and her father, Susan e sua madre, Susan and her mother, Susan e suoi amici, Susan and her friends. Nós temos Susan e seu pai, Susan e sua mãe, Susan e seus amigos, né? Sendo que her, né? Permaneceu inalterado nos três casos aqui, né? Enquanto que no italiano ali nós temos suo, sua, suoi, né? Se altera, né? Mas no inglês ele permanece inalterado. Its, referito a cose ou animale, se refere a coisas ou animais. Vejamos agora adjetivos e pronomes possessivos e artigo. E o artigo. Em inglês se usa os adjetivos possessivos no lugar do artigo determinativo, artigo determinado, né? Quando se refere à parte, quando nós nos referimos à parte do corpo. Exemplo: I wash my hands, I cut his hair. Eu corto seu cabelo, eu lavo suas mãos. Tá? Então, nós usamos no lugar do artigo determinativo, né? Se usa os adjetivos possessivos
no lugar do artigo determinativo, né? Me lavo le mani, lavo le mie mani, a minha mão, né? E aqui nós temos I wash my hands, né? Então não colocamos o artigo determinativo, né? Aqui taglio i suoi capelli, li taglio i capelli, né? Os cortes dos cabelos, né? Eu corto seu cabelo, né? Não se coloca o artigo determinativo. Em inglês, o artigo que se fica subentendido diante de um adjetivo e pronome possessivo é sempre o artigo determinativo te. Exemplo, my friend, the my friend, il mio amigo, o meu amigo, né? Então, ele sempre, em inglês, o artigo que fica subentendido diante de um adjetivo e pronome possessivo, né? É o pronome, o artigo determinativo de, o a, os as, né? Por último, se voglio dire un mio amico, né? Se desejamos dizer um meu amigo, não podemos fazer preceder o artigo possessivo do artigo a, porque nenhum artigo pode nunca preceder, antecipar o adjetivo e pronome possessivo, os adjetivos e pronomes possessivos. Nem podemos dizer simplesmente my friend, meu amigo, porque o artigo subentendido é te, o a, o as. Perciò, portanto, devemos recorrer em uma construção alternativa. Vejamos aqui, un mio amico, un amigo de miei, a friend of mine. Marta e un suo amico, Marta e un amigo de suoi, Marta and a friend of hers. Ok? Então, nesta aula nós estudamos os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Até uma próxima aula.